Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18, nos diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, esses também chamou. E a que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 31 em diante. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado, exaltado seja o nome daquele que vive e reina hoje e para todo sempre. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. A igreja pode estar assentada. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos amados, o contexto aqui, ele começa ainda lá em Romanos 7. Ele começa em Romanos 7, quando Paulo começa a falar do seu pecado. Ele começa a falar da lei, ele começa a falar do seu pecado. E Paulo, ele começa a mostrar um confronto entre o seu espírito e a sua carne. Ele começa a mostrar exatamente o que acontece, né? Onde ele descreveu isso lá em Gálatas 5,16, dizendo: andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito contra a carne. Essa luta de Paulo, né? Do espírito contra a carne contra o espírito, ele relata muito bem em Romanos 7, quando ele fala: o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E no final ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele entra ali, né, dizendo: dou graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele entra no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, que diz: portanto agora, ou seja, vendido sobre o pecado, escravo do pecado, mas agora, portanto agora, liberto, restaurado, vivificado, agora com o Espírito Santo derramado sobre a minha vida, agora que eu sou a imagem e semelhança de Deus, agora que o meu nome está escrito no livro da vida, agora que eu sou templo do Espírito Santo, agora que eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo aqui, mostrando o conflito da carne e do Espírito, da carne e do Espírito, ele logo em seguida mostra a redenção de Cristo, não para qualquer um, não para todos que estão dentro de uma igreja, mas para aqueles que andam em Espírito. E quem é, pastor, aquele que anda em Espírito? São aqueles que não cumprem a concupiscência da carne.
que não alimenta a carne, que não alimenta os pensamentos malignos, que não alimenta o vício, que não alimenta nada daquilo que não glorifica a Deus. Então Paulo ele entra em Romanos 8, dentro da proposta de salvação de Cristo, dentro do resgate de Cristo, dentro do beneplácito de Deus, dentro dos benefícios que o Senhor, através de Cristo, trouxe para as nossas vidas. Através do sacrifício, através da morte e da ressurreição de Cristo, trouxe para cada um de nós. E ele vai relatar ali inúmeras passagens, inclusive ele vai falar ali, Romanos 8, no versículo 15 em diante, ele vai falar da adoção como filhos. Vale muito a pena nós vermos isso. Vamos aqui no versículo 15. Glória a Deus. Na verdade, melhor para entendimento, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus? Aqueles que dão ouvido à voz de Deus. E como é que eu dou ouvido à voz de Deus? Lendo, meditando e praticando a palavra de Deus. Eu vou ter o Espírito Santo de Deus, não é isso? Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Então eu não era filho, eu era criatura. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Cristo que está dizendo que o Pai tem um filho só. Mas o mesmo Cristo diz em João, capítulo 1, versículo 12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu. Quem recebeu Cristo aí, diga amém. Então no momento que você recebe a Cristo, não é isso? Acontece ali, amados irmãos, a justificação. Essa justificação, ela acontece porque nós somos justificados pelo ato de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, eu era devedor, eu devia, porque o salário do pecado é a morte. Se eu pequei, eu tenho que pagar. E o preço era a morte. Mas na cruz do Calvário, alguém foi lá e pagou a minha dívida. E esse alguém foi Cristo Jesus, que pagou a dívida de toda a humanidade? Não. Ele pagou de todo aquele que crê e o serve em espírito e em verdade. Então eu fui justificado por Deus naquele local, na cruz do Calvário. Quando eu creio no sacrifício dele, esse sacrifício passa a ter ação na minha vida, e uma vez que esse sacrifício tem ação na minha vida, eu me torno filho de Deus. Eu não me torno filho de Deus por andar com uma blusa escrito Jesus. Eu não me torno filho de Deus por andar com adesivo no carro escrito Jesus. Eu não me torno filho de Deus por dar o dízimo e oferta, mas eu me torno filho de Deus quando eu me torno obediente à sua palavra. E não sou eu que diz isso, Hebreus 12 fala isso, quando Hebreus fala da exortação contra o pecado, dizendo nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, não é isso? Deixamos de lado todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, não é isso? E ele vai entrar ali no versículo 4, porque não resististe ainda até o sangue contra o pecado, porque o Pai açoita e corrige o servo que ama, porque qual filho há que o Pai não corrija? Porque se aceita a correção, sois filho, mas se não aceita a correção, ou seja, se não ouve a voz do Pai, sois então bastardos. Não é isso? E quantos têm um adesivo no carro? Quantos carregam uma blusa escrito Jesus? Quantos até carregam uma Bíblia? Quantos até têm um serviço na casa do Senhor? Mas é desobediente à voz de Deus. Então a esses, por mais que trabalhe, por mais que carregue uma blusa, por mais que leve um adesivo no carro, esses o Senhor não tem por filho. Mas filho é aquele que obedece. Mas uma vez que eu me tornei filho, não é isso? Algo aconteceu na minha vida. Eu recebo uma herança. E está escrito aqui no versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então eu tenho uma herança. Cura, libertação, salvação, não é isso? Tem os benefícios, mas essa cura, salvação, a libertação, não é isso? Essa herança, ela vai vir na minha vida, se eu também padecer com Cristo. Amém, queridos? O que é padecer com Cristo? É muito simples. O que fez Cristo padecer? Os nossos pecados fez padecer, não é isso? Então ele pagou a nossa dívida, e toda a fúria contra o pecado foi depositada sobre ele. E o diabo, ele nos faz pecar, porque o diabo não quer que nós venhamos herdar a vida eterna. O diabo não quer que nós venhamos ter um casamento feliz.
O diabo não quer que nós venhamos ter saúde plena, ele não quer. Então ele vai trabalhar todos os dias, 24 horas por dia, para desanimar a minha caminhada. Ou melhor, para até pensar que o evangelho é uma mentira. Mas eu tenho a minha convicção. Eu fui justificado por Cristo. Não é isso? Eu tenho discernimento espiritual. E eu sei que Satanás vai se levantar. Eu sei que ele vai perseguir. Porque a Bíblia fala que seria odiado por todos por causa do nome de Jesus. A palavra fala que as portas do inferno se levantariam contra mim, mas ela não vai prevalecer contra mim. O que quer dizer isso? Significa que todas as pessoas que estão ao teu redor, que estão à sua volta, seja no trabalho, seja nos seus vizinhos, seja na sua casa, seja no seu dia a dia, seja parente, seja onde for, todas as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, o diabo pode usá-las para se levantar contra a sua vida. E automaticamente a vida vai se tornar um tormento. Um tormento, porque você está no trabalho, perseguido. E o irmão Alexandre na mensagem trouxe aqui, de uma forma muito clara isso. Por quê, amados irmãos? É andar na contramão do mundo. O mundo pensa de uma maneira, a mente de Satanás, a mente do anticristo está implantada no mundo, não é isso? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos, agimos e direcionamos as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que as Escrituras, elas nos ensinam, e não nos desviamos dela nem para a direita nem para a esquerda. Procuramos fazer tudo quanto nela está escrito, para que o Senhor nosso Deus possa estar conosco todos os dias das nossas vidas, não é isso? Então automaticamente viver a palavra, ouvir o Espírito, é ir na contramão do mundo, vai colidir, vai haver uma colisão. O pensamento do meu pai é um pensamento mundano, vai haver uma colisão comigo. O pensamento da esposa é um pensamento mundano, vai haver colisão para aquele que tem um pensamento bíblico. E a palavra fala em Mateus 10:36, que os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Aquilo que uma mãe fala, aquilo que um pai fala, aquilo que uma esposa fala, aquilo que o marido fala, isso machuca, isso fere. E quem é que sabe disso? Satanás. Só que além do diabo saber disso, e ele age poderosamente nisso, porque ele quer quebrar a comunhão familiar, quem tem que saber disso de cós salteado é você, sou eu. Para quando ele se levantar, quando a esposa, o marido, o filho, o periquito, o papagaio, seja quem for, levantar uma palavra para te ferir, você por dentro venha sorrir e falar, eu não caio nessa não, isso é o diabo. A minha filha me ama, meu filho me ama, a esposa me ama, o marido me ama, a minha mãe me ama, o meu pai me ama. Isso é o diabo, eu não vou cair na tua não, Satanás. Porque quando o Senhor fala lá, amados irmãos, em Mateus 5, versículo 11, quando vos injuriarem, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando falsamente levantar todo tipo de engano contra vós, exultai, porque grande é o vosso galardão. Eu vou exultar por duas maneiras, porque eu vou ser galardoado por ser perseguido em nome de Cristo, e vou exultar também por ter visão espiritual e poder identificar que aquilo é o diabo, e que eu sei como ele quer trabalhar. Eu sei, diabo, que tu quer tirar minha paciência, eu sei que tu quer usar minha boca, eu sei que tu quer usar minha mente, quer usar minha mão para dar um tapa, eu sei, mas eu não vou permitir que você me use, não vou. E o pensamento vai para quem? Para aquele que conhece a intenção do coração, para Cristo. Então quando você age de uma forma espiritual, quando você está constantemente ligado com o Espírito Santo de Deus, você vence. Seja qual for a luta, seja qual for a batalha, você vai sair vitorioso. Vai falar, vai cuspir marimbondo em cima de você, calado você vai permanecer, a sua boca não está falando, mas o teu coração está clamando, Senhor, tu és um Deus de justiça, tu és um Deus que vê todas as coisas, Senhor, e tu és um Deus, meu Pai, que guerreia as nossas guerras. Entra como providência agora, Senhor, e me dê vitória nesta causa. Você está confiando verdadeiramente àquele que pode resolver, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas o grande problema, que nem todas as pessoas que estão dentro da igreja pensam desta maneira espiritualmente. E leva a briga para o pessoal. Ela leva a briga para a força do braço. A palavra fala que um abismo chama outro abismo. Então falou alto, você respondeu, a proporção vai aumentar cada vez mais. Até haver uma agressão física, não é isso? Até um dos dois sair de casa, ou um dos 4, dos 5, porque filhos saem de casa por causa de briga,
não é isso? Aconteceu uma coisa pior. Nessa coisa que é pior, que o diabo não é bobo nem nada, como eu fiquei sabendo de um caso, né, de uma pessoa que discutiu com a esposa, olha só, olha que laço, Kleber, discutiu com a esposa, e de cabeça quente saiu de casa. Quando saiu de casa, o que aconteceu, Beto? Bateu com o carro e morreu. Como é que é essa esposa agora? O diabo destruiu os dois, porque ela vai carregar essa culpa, a não ser que ela conheça Cristo. Os irmãos estão compreendendo? O intuito do diabo, por trás de uma discussão, por trás de uma discórdia, por trás de uma quebra de comunhão, sempre é matar, sempre é roubar, sempre é destruir. Então significa que quando eu não ajo de forma espiritual, quando eu não compreendo esta palavra e ajo de forma física, ajo de forma carnal, significa que eu acabei de dar legalidade para Satanás entrar. E uma vez que eu dou legalidade para ele entrar, eu só não vou morrer se a misericórdia de Deus vier sobre a minha vida naquele momento. Os irmãos estão compreendendo? Mas como não há esse discernimento espiritual, ou até há o discernimento espiritual, mas há uma dificuldade para a prática, não é isso? O diabo acaba avançando. E quando o diabo avança, vem o quê? As cicatrizes, vem as feridas, não é isso? Vem o prejuízo moral, físico, espiritual, material. Vem uma série de prejuízos que vai afetar, direto ou indiretamente, a sua vida. E quando afeta a sua vida, não atribuímos a culpa à nossa perda de paciência. Não atribuímos a culpa à nossa falta de controle. Não atribuímos a nossa culpa a nós. Mas dobramos o nosso joelho, muitas das vezes chorando, e perguntamos com a cara mais limpa do mundo: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo, Senhor? Não está vendo o Senhor a minha luta? Por que, Senhor? Eu estou na igreja. Senhor, eu estou lendo a Bíblia. Senhor, eu estou caminhando. E o Senhor lá de cima responde: não é a minha culpa. Mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque se eu estou culpando Deus, é porque eu não reconheci a minha culpa. E se eu não reconhecer a minha culpa, eu estou em pecado, e o pecado faz divisão entre o homem e Deus, e a palavra fala que a boca dele não está, o ouvido dele não está tapado, nem as mãos encolhidas, mas o pecado, quando você clamou, ele ouviu, mas ele dá a resposta, não chega até você, porque o pecado faz separação, o diabo ainda conseguiu botar uma barreira entre você e Deus. Então, amados, tudo o que acontece nas nossas vidas, parte da culpa é nossa. Quando a culpa realmente não é nossa, e é uma investida do diabo, não é isso? Tu não culpa ninguém, tu fala: Senhor, eu te glorifico por essa luta, por essa batalha que se levantou, mas a vitória é minha, Senhor. A tua palavra fala que para essas coisas eu sou mais do que vitorioso. E por que sou mais vitorioso, Senhor? Porque eu creio no teu nome. Porque eu creio no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque eu creio que verdadeiramente o Senhor é o general da batalha, e porque eu creio que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Então o diabo pode vir com espada, com lança, com alguidar, com macumba, com feitiçaria, com bruxaria, com mentira, com engano, pode vir do jeito que tu quiser, porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou. Acabou. Tiver farinha na mesa, ele come farinha dando glória a Deus. Ele não recua. Ele é servo, ele é valente, ele é adestrado para a batalha. Ele sabe que é um general na frente que não perde batalha. Ele sabe, irmãos. Então ele fica tranquilo. O mundo está desabando e pessoal, você não está preocupado? Não, porque eu sei que o meu Redentor vive e sei que ele é poderoso para me livrar. Acabou, existem duas mentalidades, o do servo e o do crente. E você tem que escolher uma mentalidade hoje. Por quê, pastor? Porque o diabo vai continuar investindo, Adriano. Ele vai continuar investindo, Samuel. Ele vai continuar investindo, Dona Eloy. Ele não vai parar, o Denise. Não vai. Ele já está arquitetando o projeto enquanto eu estou dormindo e você está dormindo. Amados irmãos, enquanto nós estamos no parque, no shopping, no cinema, enquanto a gente está numa piscina, enquanto a gente está comendo, ele está arquitetando o projeto. Ele leva muito a sério aquilo que ele faz. E é certamente que amanhã, ou até mesmo hoje, pode se levantar uma luta, uma dificuldade. Só que tinha um que sabia disso como ninguém. Qual é o nome dele? Paulo.
apedrejado, quase à morte. Vou abandonar Cristo? Foi isso que ele pensou? Que nada. Levantou da pedrada e foi pregar. Saiu, teve que descer por um cesto, não pegava ele lá. Eu vou parar com esse negócio, a minha vida já está em risco. Foi isso que ele fez? Não, continuou pregando. Amém? 5 quarentena, foi lá para a prisão. Ah, não, vou parar com esse negócio, estou todo arrebentado. Não, foi isso que ele falou. Não, ele foi avante. Ele foi adiante, amados irmãos. Ah, o barco afundou, quase que eu morri. Eu vou largar esse troço, largou? Não. Saiu do barco com frio, acendeu uma fogueira, pegou a madeira, a víbora picou a mão dele. Não, agora fui picado por uma cobra, eu vou largar esse negócio. Largou? Não. Não largou. Foi condenado, vai ficar na prisão, vou largar esse. Largou? Não. Oh, chegou o momento da sua morte. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vou ver meu Redentor, vou ver meu Senhor. Arranca logo essa cabeça, quero ver o Cristo. O viver para mim é Cristo e o morrer é? Acabou. Acabou. Mentalidade de servo do Senhor. Mentalidade de crente. Judas. Pô, esse negócio de Jesus está ficando complicado. Onde vai que abater nele? Onde vai que prender ele? Eu vou tirar uma vantagem disso e vou pular fora. Qual é a vantagem que eu pude tirar? 30 moedas de prata. É isso que o diabo faz. Quando vem a perseguição, quando vem a luta, quando vem a aflição, quando vem tudo, que tu olha o perigo, tu olha, meu Deus, olha, o diabo se levantou, como é que vai ser? O diabo, ele vem e te oferece algo, para que você venha largar a presença de Deus. Ó, isso aqui é melhor, como eu já ouvi pessoas dizer, quando eu estava no mundo, a minha vida era melhor do que quando está na presença de Deus. Na verdade, a vida dessa pessoa nunca teve na presença de Deus, porque uma vez que você experimenta a presença de Deus, você não consegue viver sem ela. Por que, amados irmãos, que a gente enfrenta lutas terríveis e permanece firme na presença de Deus? Porque aquela luta não é maior do que o gozo da presença de Deus. Porque sentimos dores, a enfermidade se levanta e a gente está ali certo da vitória, mas a dor é terrível. Por que a gente não recua? Porque o prazer da presença de Deus supera infinitamente mais aquela dor. Então quem já sentiu a presença de Deus, querido, você vai rodar para lá, para cá, em ping-pong, para lá, vai fazer tudo, mas você vai voltar, porque sem ela tu não vive mais. Não vive mais. Ela te marca. É comparado a uma carreta de 30 toneladas carregado, e você num fusquinha todo podre, e a carreta descendo ali adulta, naquela descida, quando ele desce a Serra das Araras, que pega ali aquele vão, ela vindo a toda velocidade, a 130, 140 km por hora, porque muita gente não sabe, mas aquilo anda muito. As carretas novas carregadas ninguém pega, ela anda muito mesmo, muito, mais do que você pode imaginar. Ela carregada com 30 toneladas, ela passa com o carro como se o carro fosse um papel. E o fusquinha vindo também, coitado, que o seu motor quase explodindo nos seus 80 km por hora, igual o seu Luiz anda. E bate com ela de frente. E bate de frente. Como é que vai ficar aquele Fusca? Vai ficar igual? Ele vai ficar irreconhecível. Quando você tem um encontro com Cristo, tem que haver uma mudança total, de maneira que você fique irreconhecível. Tu não é aquele cara do mundo, não. Não, tu não é o mesmo, não. A cara é parecida, mas tu não pode ter mudado desse jeito. Posso, porque Cristo, Ele transforma. Cristo, Ele me matou por completo. Eu morri e nasci de novo. Eu nasci com a mesma cara, mas com um coração, uma mente, um caráter totalmente novo. Jesus faz isso. Então aquele que experimenta verdadeiramente esta presença, ele tem essa mudança de caráter, de comportamento, de pensamento, ele tem. Até porque o pensamento dele só vai ser um: ir para o céu. Quer ir para o céu, amados irmãos. Mas o diabo sabe disso. Ele também sabe disso. Então, ele vai continuar investindo. E quantas pessoas deixaram Jesus porque uma luta se levantou no seu trabalho? Quantas pessoas deixaram Jesus porque uma luta se levantou no seu casamento? Quantas mulheres deixaram Cristo porque os seus maridos foram embora? E quantos maridos deixaram a Cristo porque suas esposas foram embora? Quem conhece um monte aí, diga amém. Amém. Eu então que sou pastor, amém, 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 amém. Você está entendendo? Ah não, porque meu esposo era o meu norte, entendeu? Ele me incentivava, aí ele foi embora, não tive mais força de caminhar. Queridos, eu caminho por causa da salvação, e a minha salvação ela é individual. Bom que a minha esposa esteja comigo, mas se ela não quiser estar comigo, é um direito dela, amém, queridos?
Eu vou seguir, eu quero a eternidade. Como se eu não quiser, é um direito meu, mas ela tem que seguir. Amém? Mas quando o casal tem um encontro verdadeiro com Deus, pode se levantar o que for. Ele fica ali, ó, o propósito é o céu, é a eternidade. E assim sou com a minha esposa para a glória de Cristo. Amém? Mas, amados irmãos, temos que entender isso. E Paulo foi arrebentado de tudo que é jeito. Aquele ali sofreu. Aquele ali sofreu, mas sabe qual era o sofrimento maior de Paulo? Não foi a pedrada. Que isso, pastor? Ele quase morreu? Não foi. Não foi assim quarentena. Não foi. Não foi aquela prisão fria e gelada. Não foi. Não foi descer por um cesto. Não foi o naufrágio. Não foi a víbora. A dor maior de Paulo, sabe o que era? O diabo o tempo todo acusando ele. Senhor, eu trago o espinho na carne, a saber, um espírito de Satanás para me esbofetear a face. Ou seja, tem pessoas que pregam que Paulo tinha um câncer. Olha só, o texto explica o que é, a saber, um espírito maligno para me esbofetear a face. Paulo andava e o demônio, era isso? Não, tem até uma pronúncia aí que o mundo criou por conta até disso, né? Você está jogando na minha cara? Você está jogando na minha cara o que eu fiz com você? Você está jogando na minha cara o meu passado? Não é isso? O demônio ficava o tempo todo, tu quer posar de santo? Olha o que tu fez. Tu perseguiu os cristãos, tu jogava em prisão, tu ordenou o apedrejamento de Estevão, agora tu quer ser bonzinho. É o diabo o tempo todo acusando Paulo. Não adianta, o sangue que tu derramou, o teu vai ser derramado. O tempo todo Satanás ficava ali em cima de Paulo. Aí Paulo fala, Senhor, eu já orei 3 vezes a ti clamando, Senhor, por isto. O Senhor fala, Paulo, a minha graça te basta. E muitas pessoas falam para mim, pastor, eu estou cansado dessa luta, pastor, não aguento mais, pastor, olha, parece que eu vou desistir, pastor, eu estou sem força. Olha o que ele falou para Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá na crucificação. Jesus veio 100% carne, irmãos. Ele veio, quando carne não é pecado, mas homem. Então ali, entenda bem, ele passou um longo tempo no Getsemane orando. Um longo tempo que ele estava orando no Getsemane. Vamos fazer uma conta aqui rápida. Quantas vezes ele foi e voltou nos discípulos? Quantas vezes? 3 vezes. Não foi 3? 2 vezes? Foi 3 vezes sim, 3. A primeira vez ele foi, voltou, aí eles não estavam dormindo. Depois ele vai e volta de novo, eles estão dormindo. É isso, contando com a primeira vez 3 vezes. Amém? Jesus foi lá, voltou dormindo 1 hora. Foi de novo, voltou dormindo 2 horas. E quando ele volta a terceira vez, que é o final que Judas está ali, 3 vezes. Só ali já foi 3 horas. 3 horas orando, buscando. Vamos colocar mais a subida no monte, não é isso? Vamos colocar a ida até lá. Vamos botar aí por baixo 5 horas. Estava 5 horas sem beber e sem comer. Não é isso? Depois ali foi preso. Foi a pé até o Sinédrio, apanhando. Quando você apanha, dá frio, dá calor, dá fome, dá sede, é uma coisa terrível. Aí você vai, eu sei porque minha mãe batia assim, minha mãe era, entendeu? Aí o que acontece, meus amados? Ele foi andando até lá. Quando chegou lá, ficou aguardando o tempo. Se reuniu todo o Sinédrio. Vamos botar até reunir o Sinédrio todo, até acordar todo mundo, até vir a cidade toda. Mais 2 horas, 5, 6, 7. Com mais 1 hora de percurso, 8 horas. E começou as acusações, começou as afrontas, começou a surra. Foi até o outro dia de manhã. Quando chegou no outro dia de manhã, manda para Pilatos. Pilatos não é comigo não. Manda para Herodes, vai para Herodes. E volta para Pilatos. Quanto tempo se passou? Com fome, com sede e apanhando. Amém? Pegou-se a cruz, que era o dobro do preso. E começou a carregar a cruz. Da onde era ali, amados irmãos, o palácio de Pilatos, até o Gólgota. 3 quilômetros, subindo. No último quilômetro é só pedra. Você tem que ir subindo pelas pedras, carregando uma cruz. Como é que Jesus estava? No pé do Gólgota, meu amigo, ele cai de lado com a cruz. Ele cai. E aí, quem é que é incumbido de carregar a cruz? O Nazireu, Sirineu. O Sirineu, porque eu chamo o Elton lá de Cabo Frio de Nazireu. Aí pegou, ele vai ouvir essa mensagem e vai rir. Amém? O Sirineu, ele pegou ali, foi carregando. O que o Sirineu representa? O Senhor fala, olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem representa o Sirineu?
quem? É o próprio Senhor. Quando a tua força humana, ela acabar, mas você permanecer no alvo, no foco, o Senhor vai vir, e aquilo que é sobrenatural Ele vai fazer. Jesus estava fadigado, com fome, com sede, Ele já não aguentava mais, a força humana tinha acabado, mas o Senhor Ele vai enviar o recurso espiritual, e vai te levar até o final, e o propósito dEle vai se cumprir. Esse é o significado do Cirineu. É aquele que vai estar ali quando você não aguentar mais. Mas Jesus não aguentou mais, mas ficou, segurou, ele caiu com a cruz segurada. Eu tenho que carregar. Eu sei o teu limite humano, agora eu vou entrar com o meu espiritual. E foi até o fim. E lá ele foi crucificado. E lá se cumpriu o propósito de Deus. Lá, quando ele foi crucificado e que ele inspirou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, veio a minha salvação e a sua salvação. Veio a minha justificação e a sua justificação. Naquele momento criou-se um livro da vida, para que o meu nome e o seu fosse escrito nele, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então o servo que é servo, ele sabe quem está com ele. Mas o servo que é servo também ele sabe que esse mundo é governado por Satanás, que a mente do anticristo opera, e que o diabo vai trabalhar 24 horas por dia, todos os dias, para recuarmos, inclusive, muito mais agora, nesse momento final da igreja. É o momento final da igreja. Somos a geração da volta de Cristo, isso é incontestável, a Bíblia nos garante isso. Amém? Olha que privilégio que nós vamos viver. Olha o privilégio dessa era da igreja. Olha o privilégio dessa última igreja fiel, encontrar com Cristo nos ares, aleluia, olha que privilégio. Aí você conversa com o crente, ó, Jesus está às portas, ao sinal, ah não, cruz credo. Ai, cruz credo, eu estou preparando meu casamento, ah não, agora que meu consórcio está quase saindo da casa própria do carro, não, Jesus não pode vir agora não, querido, tudo bem, eu venho e te deixo aí. Não tem problema, compra o teu carro, a tua casa, as pessoas têm pânico. O servo não. O servo tem esse negócio de pânico não. Pedro todo bobo aí. Ó Pedro, todo bobo. Ô Pedro, está feliz Pedro? O que houve? O Senhor me revelou o quê? Eu hei de deixar o meu tabernáculo, ou seja, eu vou morrer, eu vou encontrar com Ele. O Senhor revelou para mim que eu vou deixar meu tabernáculo. Olha Estevão, irmãos. A Bíblia não diz que Estevão estava rindo, mas é impossível. Você vê o céu aberto, o Senhor em pé desce do Pai, e você não ri, irmão. É impossível. Todo mundo com a pedra para atacar Estevão. O pessoal querendo entender. A Estevão deve ter olhado a cara da pessoa, tudo sem entendimento. Eu vejo o céu aberto. E vejo o Senhor em pé, desce do Pai. Em outras palavras, vocês pensam que estão me fazendo mal, mas vocês não sabem o bem que vocês estão me fazendo. Vai para estar com aquele pedrão maior logo, acabar logo, não, vai, resolve aqui. Você está entendendo, queridos? Servo é servo. Ele olhou aquelas pedras todas, podia, não, tranquilo, me perdoa aí, retira tudo o que eu disse e recuar. Pessoas estão recuando por causa de conflitos nos seus lares, estão recuando por causa dos filhos, estão recuando por causa do trabalho, estão recuando por causa do recurso financeiro, estão recuando por causa das dívidas, e Paulo ele vem e fala assim, vamos colocar no dia de hoje, não, vamos botar na época de Paulo mesmo. Paulo olhou a pedrada, Paulo olhou a prisão, Paulo olhou as quarentenas, Paulo olhou a dificuldade, olhou as perseguições, olhou o naufrágio, olhou a víbora, olhou a fome, olhou a necessidade, olhou tudo. O negócio é brabo, mas nada disso pode se comparar à glória que o Senhor separou para aqueles que o amam. Que é o versículo 18 que nós começamos a falar aqui, ó, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 5 quarentenas nele, pode dar, que eu sei que é o diabo, eu não vou recuar. Eu sei que é tu, diabo. Eu sei que é tu. Tem problema não. Se o Senhor quiser que eu suporte as quarentenas, Ele está comigo e vai me dar vitória. Se Ele não quiser, ao fechar o olho, estarei com Ele. Cumpriu o propósito. Mata Paulo, apedreja ele. Pode tacar pedra. Eu sei que é tu, diabo. Mas essas pedradas não são comparados com a glória que Deus há de se manifestar em mim.
Prende ele, pode prender. Eu vou ficar quanto tempo preso? 1 mês, 2 meses, 5 anos? A glória é eterna. Eu vou ficar a vida toda com Cristo, a vida eterna que não tem fim com Cristo. Pode me jogar na prisão o tempo que vocês quiserem, porque quando eu perecer, eu ficarei com Cristo. Acabou. Então esse Paulo, aqui da Bíblia, ele tem moral espiritual para escrever o que ele escreveu. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando o servo do Senhor, ele pensa na glória de Deus que vai se revelar nas nossas vidas, num corpo glorificado, não é isso, amados irmãos? Num lar celestial, num rio de cristal, cantando num coral de anjo, aleluia. Quando ele pensa na voz do Senhor, dizendo, vinde bendito de meu Pai. Quando ele pensa no hino 101 que nós cantamos, ali Jesus verei. Ele pensa nisso, ele não vê mais nada. Ele não vê luta, não vê dificuldade, não vê aflição, ele não vê nada. Ele quer isso aqui. Mas também, por que mudou a cabeça de muitos crentes? Porque isso sempre foi pregado nas igrejas verdadeiras. Mas quando as igrejas começaram a se contaminar, tiraram isso. De mostrar o prazer da glória de Cristo, da redenção, da eternidade, de sonhar com o céu, de sonhar com o lar celestial, de sonhar com o coro celestial, de pensar nisso 24 horas por dia. Foi tirado e foi plantado no coração da igreja as coisas desse mundo. A fama, a glória, a riqueza, o dinheiro, o carro melhor, a casa melhor, o emprego melhor. Então isso foi tirado do coração das pessoas, porque Satanás entrou no coração de homens mercenários que está hoje em cima de púlpito. Mas não quero levar para esse lado de mercenarismo, eu quero voltar aqui. E ele vai para o versículo 27 para fechar aqui, mas era muito bom se você lesse Romanos todo, 8 em casa, porque é maravilhoso. Aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O que você tem que fazer é orar. Mas a palavra aqui está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Nem eu, nem você. Mas quando você ora de coração sincero, o Senhor conhece a intenção. E conhecendo a intenção, não é isso? Ele conhece também o Espírito, no caso o Espírito Santo de Deus. Ele sabe que quando há uma intenção sincera, o Espírito Santo de Deus, ele vai até o Pai e vai interceder como convém. Ele vai interceder como convém. Por que ele vai interceder como convém? Porque você é servo. Você é servo. Você não está orando e falando, Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Não, você está, Senhor, me faz suportar essa luta. Se a culpa é minha, que o teu Espírito possa denunciar a mim, aonde está a falha, e eu me consertarei para a glória do teu nome. Mas se é uma investida, se é uma provação, se o diabo está se levantando para me desanimar, Senhor, tu sabes e conheces o meu coração que o diabo não vai conseguir. Então eu te peço forças para vencer esta batalha. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? E ele vai falar aqui no versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a terra está como estrado dos pés de Deus. Tudo está nas mãos dele. Tudo acontece com a permissão dele. Foi terrível o que aconteceu com Jó? Foi terrível. Mas quem permitiu? Diabo, eu sei que você só está se levantando contra a minha vida porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Ele sabe que através dele eu vou vencer. Acabou. Discernimento espiritual. E nós temos que ter. Quando você pensa dessa maneira e age dessa maneira, ali é que a tua vitória é decretada. Amém, queridos? Quando você coloca em prática aquilo que a palavra ensina. O que é colocar em prática aquilo que a palavra ensina? É fé. Quando eu leio e creio e pratico, isso é fé. Amém? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Amém? E ele vai dizer aqui no 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. Nessa predestinação que fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Aquilo que é pré, porque ainda não está definido. Amém? Você compra uma lasanha da Sadia no mercado, você não pega aquele troço congelado e come, você come. Mas ela está pré, ela tem
e no forno para cozinhar por completo, amém? Quando o Senhor nos predestinou, Ele abriu a porta de salvação, não é isso? Então, você está pré-salvo. Para ser salvo, você tem que atravessar aquela porta. Para atravessar aquela porta, você tem que se destinar. E o destino, não é isso? Quem direciona esse destino é a palavra de Deus, amém? Então, quando Ele predestina alguém, eu quero ouvir a palavra, ouvir o evangelho, não é isso? Eu estou predestinado, eu não estou ainda destinado, eu não ainda estou salvo, mas eu estou predestinado à salvação. Vai haver um caminho, que a palavra fala que é apertado, que a palavra fala que é estreito, mas se eu permanecer nesse caminho, se eu ir até a frente e entrar pelaquela porta e sair, eu encontrarei pastagem, diz a palavra. É isso que muitas pessoas não compreendem. Eu estou na igreja, eu estou salvo. Não, você vai estar salvo quando tu pisar os 2 pés na glória e ouvir 20 benditos de meu Pai. Até lá uma caminhada, uma jornada, a qual o Senhor fala que você não pode olhar para trás. A qual a palavra fala que você não pode. Se eu já estivesse salvo por estar numa igreja, amém? Por que o Senhor falava para não se desviar? Por que o Senhor fala para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda? Por que Ele fala para caminhar hoje, amanhã e sempre? Para quê, irmãos? Amém? Então, vamos lá, ele continua. E os que predestinou 30, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, Ele vai glorificar o nome dEle nas nossas vidas. Não há choro que dure toda uma noite. O problema é que a tua noite não é a noite de Deus. Esse choro de uma noite não é na noite nossa, é no tempo de Deus. Mas na manhã dEle vai vir a tua alegria. Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Ele fala 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, irmãos? O que vai ser contra você? A luta no seu trabalho? A dor que você sente? Quem vai ser contra você? A, B, C. Quem vai ser contra você se Deus é por você? Se você temer alguém, se você temer alguma coisa, tem gente que teme vulto. Tem gente que teme vulto, escuta barulho na casa e fica em pânico. Eu posso escutar barulho, eu posso ver vulto, o diabo pode aparecer, vou te pegar, mas não vai. Por quê? Porque Deus é por mim. Se Deus é por mim, diabo, quem vai ser contra mim? Você. Faz-me rir. Mas para fazer isso tem que estar com a vida no altar. Amém, querido? Se não tiver com a vida no altar, os filhos de Seva eram filhos de sacerdote. Filho de sacerdote no Velho Testamento, sacerdotinho é. Amém? Iam ser. Porque o meu pai é sacerdote, não é isso? Deviam ser bambambam dentro do templo, porque hoje tem assim na igreja. O pai é pastor, os filhos mandam na igreja. Sai todo mundo do grupo de louvor, os filhos do pastor não saem. Sai todo mundo do grupo jovem da liderança, os filhos do pastor fica. Não é isso? E quando o pastor está velho, ele prepara e bota o filho para ser pastor. Vai perder a boquinha lá? Estou falando de pastor mercenário. Você está entendendo? Mas os filhos de Seva iam ser sacerdote. Aí viram um endemoniado lá e foram lá, vamos expulsar esse demônio. Vos conjuro-vos em nome do Jesus que Paulo prega. O demônio dá uma coçadinha no queijo e fala, conheço Jesus. Conheço Paulo. Mas vocês, quem são? Quando falou quem são, eles meteram o pé, 5 foi embora, 2 ele agarrou. Rebentou no pau e foram embora nu para casa. Nu é vergonha. Está amarrado em nome de Jesus. O diabo está debaixo dos meus pés. Está com a vida no altar não, para tu ver. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O sangue de Jesus tem poder. O diabo pisa no diabo na cabeça, ao pé. Aí vai para casa. A despensa está vazia, vai para casa, a diabetes está lá em cima, a hipertensão está lá em cima, o marido não está em casa, os filhos estão na droga, mas lá está pisando o diabo lá e fala, você que está pisando em mim, olha bem a tua vida e vê, senão eu que estou pisando em você. Sabe o que é isso? Vida fora do altar. Sabe o que é isso? Não ter as armas espirituais de Efésios 6:10. Aí vai lá viver de corinho. Vai viver de corinho, igual uma vez a gente estava na igreja lá no início, lá essa tem que contar. Rapaz, um som reduzido, não tinha instrumento, não tinha nada, mas já tinha um ancião lá. Como é que ele é antigo, seu Luiz? Ele já estava lá. E estava lá, meu irmão, um somzinho pequeno, não tinha como, chovia, a gente se molhava todo. Aí lá em Tribobó da Ema, lá onde o vento faz a curva, veio uma irmã falar, pastor, olha, lá onde eu moro, eu escuto essa mensagem. Falo, lá, minha irmã?
Ou então é de Deus mesmo. Não é de Deus. Eu orei ao Senhor, o Senhor falou, é lá que é o teu lugar. Ali que tu tem que ficar. Eu falei, então amém, meu irmão. Se o Senhor falou que aqui é o teu lugar, seja bem-vindo em nome de Jesus. E o culto foi. Né? Até demônios caíram por terra, houve cura, né? Ela, olha, maravilhoso o culto, muito bom, mas aqui vocês não marcham não para vencer o diabo? Não, minha irmã, aqui ninguém marcha para vencer o diabo, não. Ela, não, mas tem que marchar para vencer o diabo. Não, irmã, aqui a gente vence o diabo pelas armas de Deus, pela palavra, pela espada, que é a Bíblia. Ah, então não posso ficar aqui não, e foi embora. Não tinha sido Deus que mandou ela ficar, mas porque não marchava no poder para vencer o diabo. Irmão, tem um monte marchando no poder. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons. Mas vai olhar a vida dessas pessoas. Vai olhar, irmãos. Não tem paz, vive à base de remédio, vive cheio de problema, vive cheio de dívida. São pessoas que vivem, muitas delas, né, de forma miserável ali. Os problemas não têm solução. É uma enfermidade atrás da outra. É os filhos que estão no mundo. E muitas pessoas sinceras ali. Sincera mesmo, de coração sincero. Mas que estão numa doutrina falsa, mentirosa, errada. Você vai vencer o diabo com marcha, você vai vencer o diabo rodando no poder, não, você vence o diabo pela palavra. Tu vens a mim, Golias, com espada e com lança, mas eu vou contra ti. Não foi. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi tinha vida com Deus. Davi tinha tanta vida com Deus, que Saul, quando estava assolado, atormentado por um espírito mau, quando Davi tocava, a unção de Deus descia e Saul conseguia ter paz. Amém, queridos? Então, amados irmãos, ele vai falar: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós. Aí Paulo fala uma coisa aqui, olha só. O Senhor, olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 32. O Senhor, em prol da minha vida, Paulo falando, em prol das vossas vidas, Ele não poupou o Filho dele. Ele entregou o Filho dele à morte por amor de nós. Ele permitiu que o Filho dele fosse moído na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Se Ele não poupou o Filho dele para nos dar vitória, por que agora Ele vai desistir de você? Por que agora Deus vai recuar do propósito dele? Um Pai que não poupa o Filho para nos salvar, você tem que confiar nele de olho fechado. Você tem que confiar nele de corpo, alma e espírito. Ele pegou o único filho bem maior dele e entregou por você, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou à cruz por nós. Esse, você tem que confiar, isso que Paulo está falando aqui, olha, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se ele deu o filho dele, por que ele não vai te dar vitória no teu casamento? Se ele deu o filho dele, por que ele não vai abrir a porta? Se ele deu o filho dele, por que ele não vai botar o pão na mesa? O que é mais fácil, botar o pão na tua mesa ou dar o filho para morrer? Só que não pensamos dessa maneira, a gente acha que vai faltar o pão, a gente acha que não vai ter jeito, a gente acha que não vai ter solução, quando na verdade, Deus ele foi ao extremo, dando o filho dele para nos salvar. Olha, a visão de Paulo aqui é fantástica. Você lê isso aqui e você vê que não precisa nem pregar. Você só lê o texto e acabou. Aí ele vai falar aqui no 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Meu querido, aqui ele está falando baseado na própria vida dele. Na própria vida dele, a própria acusação que o diabo o tempo todo o acusava. O que você foi, querido? Deixou de ser, não importa. Porque se Jesus fala que ele pega uma enorme pedra e coloca em cima, não está escrito dessa maneira, mas ele fala, dos teus pecados não? Acabou, por que interessa para mim? O que interessa é pegar o microfone e falar, não, porque eu fui traficante, porque eu gerenciei o morro tal, o morro B, o morro C, o morro D, porque eu matei, porque eu esquartejei, porque eu estrupei, porque eu fui Bangu tantos anos, porque eu fui tá tantos anos, porque eu fui lá tantos anos e tal. E ele exalta o que o diabo fez na vida dele, e no final ele fala uma vez, duas vezes de Jesus. Não importa se Jesus Cristo botou uma pedra. Quem sou eu? Fiz coisa a qual não me orgulho. O diabo usou a minha vida de forma poderosa. Mas hoje eu sou lavado e remido no sangue de Cristo. E o que ele fez na minha vida pode fazer pela sua vida. Porque Cristo é isso. Ele vai falando. Aí sim, enaltecendo o nome do Senhor. Mas fica 3 horas falando do que foi, aonde foi, de como fez, do que deixou de ser. Você está entendendo, querido?
E as pessoas falam, aquele ali se converteu? Não. Fulano? É ruim, isso é fogo de palha. Aquele ali está enganando. Que nada. Querido, vamos falar, porque o diabo ele é acusador. Mas quem tentará acusação contra os escolhidos é Deus, quem nos... Muitas pessoas deixaram de caminhar com Cristo por causa de acusações. E Paulo está falando, o que mais vai ter é acusação em cima de você. O que mais vai ter? Não liga para isso não. Por quê? É Cristo quem nos justifica. Acabou. Ele está dando a aula completa aqui. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós, querido. Olha só, quem está falando, quem está te acusando? A tua mãe? Quem está te acusando? O teu pai? Quem é o teu primo, o periquito, o papagaio, o irmão A, o irmão B, o irmão C? Foi eles que morreu por você? Não, não foi não. Então fica com Cristo. Fica com aquele que morreu por você e que tem poder de perdoar e que está intercedendo ao Pai por você, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém, queridos? Vai estar dando a aula. As pessoas dão ouvido que as pessoas falam, acusações, e deixam de caminhar. Aí ele vai falar aqui, tudo bem, olha só, espera aí. Está complicado para você o casamento, está complicado com você a saúde, está complicado o trabalho, está complicado isso, está complicado aquilo. Você está pensando em desistir, espera aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Tu não ama Cristo? O amor de Cristo não é verdadeiro? Quem é que pode separar? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? A perseguição? É o que? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Não, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Estamos sendo perseguidos, nos matou, perdemos? Não, ganhamos. Não matou, tivemos livramento, ganhamos também. Porque se tiver o livramento, ganhamos um grande testemunho para contar. Se morrermos, ganhamos a vida eterna com Cristo. Não tem perda, você está entendendo? Não existe perda. Se morrer, ganhou. Se não morrer, ganhou. Não tem perda. Não tem perda. Isso é uma mentira do diabo. Amém, querido? Então deixa vir a perseguição. Deixa vir a fome. Se o Senhor mandar o maná do céu, amém. Grande experiência nós vivemos. O maná veio do céu. Se não vier e morrer de fome, vai para o céu. Só que nesse caso aqui o maná vai vir. Porque fui moço, hoje sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Amém, queridos? Então o que? A tribulação? Em tudo somos o que? Perplexos, mas não desanimados. Abatidos, mas não perseguidos, mas não desamparados. Então você vê a tribulação no meio de tudo, não é isso? Por quê? Mas a tribulação? Não. A tribulação que vai vir agora, a perseguição? Não. A nudez, ou seja, o que é essa nudez aqui? Situações de vergonha que vão vir. O diabo vai criar situações para te envergonhar. E cria. Eu é quem diga. Você está entendendo? Mas aí, o diabo te envergonhou. Vou desistir, não vou caminhar não. Não vou à frente não, vou pegar o dom que Deus me deu, vou enterrar e não quero mais não, porque o diabo me envergonhou. Ele venceu. Não é isso? Ele venceu. Mas tá, no Deus me envergonhou, vou botar a roupa, vou vestir, vou prender direitinho para não cair de novo e vou em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Acabou, envergonhou, mas não destruiu, não matou, não condenou. O Senhor veio e resgatou, por amor dele. Vamos em frente. Acabou a história. Não, eu não vou mais para a igreja não, porque eu estou envergonhado, porque meu marido foi embora. Eu estou envergonhado porque eu fiz isso, estou envergonhado porque eu fiz aquilo. Você tem que ter vergonha de ir para o inferno. De ter negado o sangue de Cristo. De negar o poder salvífico, de negar a misericórdia de Deus. É isso que tem que ter vergonha. Mas de se levantar, você não tem que ter vergonha, você tem que ter orgulho de se levantar. Eu vou me levantar, eu vou estar de pé, porque o Senhor é a minha fortaleza. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos, vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida. É o que é a morte? Não vou negar Jesus, bobinho. Não sabe você que quando eu morrer eu vou viver para sempre? Nem a vida, por mais maravilhosa que ela seja,
Por mais que me dê condições de comprar 10 carros, por mais que me dê condições de comprar mansões, jet ski, barco, roupa, viagem, por mais que me dê condições, isso para mim não é nada comparado com a vida eterna. Não vai fazer minha cabeça, não vai me comprar, não vou me vender, acabou. Nem a morte, nem a vida, ou seja, nem a morte, nem nada que essa vida pode dar. Nada, 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 nada. Cadê? Onde estamos? 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestade, nenhuma hierarquia do inferno. Ah, pastor, tentou me enforcar. Enforcou? Não. Ah, pastor, me prendeu na cama. Tá, permaneceu? Tu não clamou em mente, o Senhor não veio te salvou, não? E aí? Ah, eu vou parar com isso. Entrei para a igreja, agora eu fico preso na cama, agora escrito risada. Ué, o diabo vai querer que você recue. Amém? 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dizer que ama é fácil. Esse é o sentido da mensagem. Dizer que ama é fácil. Eu amo a minha esposa, meu amor, meu amorzinho, não é isso? Casa com 18, 19 anos, tudo no lugar. Rala pra caramba com você, para conseguir casa, para fazer isso, tá contigo ali sofrendo, tá aí, não tem como investir, não é isso? E você vai lá, vai lutando, vai batalhando, vem o primeiro filho, vem o segundo filho, vem aquela coisa toda, né? Aí vai lá e separa, arruma uma novinha e larga. Que amor é esse? Isso não é amor, não. Ah, Jesus, eu te amo, Jesus, toco bateria. Eu te amo, Jesus, toco baixo, toco guitarra, pô, toca pampa, puxa vida, que legal. Eu te amo, Jesus, prego no Brasil todo. Ah, eu te amo, Jesus, gravo CD, gravo disco. Eu te amo, Jesus, compro um carro. Eu te amo, Jesus, compro uma casa. Eu te amo, Jesus, ficou desempregado. Veio uma enfermidade, levantou-se uma tribulação. E aí, irmão, tá onde? Pô, tô desviado. Cadê o amor por Deus? O amor por Deus se perdeu quando perdeu o carro, quando perdeu a casa, quando perdeu a mulher, quando perdeu o filho, quando perdeu o periquito, quando perdeu o papagaio. Desculpa, mas nunca houve amor. Porque se houve amor, a Bíblia é mentirosa. Porque a Bíblia fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse dom de profetizar e não tivesse amor, seria como metal que ressoa. Ele vai falar mais. O amor não se conduz de maneira inconveniente. O amor não se alega com a justiça, mas se alega com a verdade. O amor é paciente, o amor é benigno. Amém? O amor não suspeita mal, o amor não se exaspera. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ou seja, pode vir o que for, o amor permanece. E o meu amor por Deus tem que ser incondicional. O meu amor por Deus deve ser independente da dor, da alegria, da comida, da bebida, do dinheiro, da casa, da família. Tem que ser independente. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Então saiba que estamos a uma semana de acabar o ano. E pode ser que o ano de 2015 seja menos dificultoso do que o 2014, mas pode ser que ele seja o dobro de dificuldade do que foi o 2015. Permaneça firme na presença do Senhor. Porque o que vem por trás de tempestades grandes são sempre dias lindos de bonança. E a palavra promete que um dia vai raiar um dia lindo, a qual ele nunca vai deixar de ser lindo. Nunca mais vai ter tempestade. Nunca mais vai ter trevas. Nunca mais vai ter raio, trovão, relâmpago, ventania. Nunca mais vai ter luta, dificuldade, choro, lágrima, tristeza. É o dia que adentrarmos ao gozo celestial de Cristo. Isso nos conforta muito em saber que isso está muito pertinho de acontecer. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe por esta palavra em nome de Jesus.